Lembramos aqueles que trabalharam uma vida inteira, que exigem a melhoria das suas pensões e reformas, homens e mulheres que com a sua luta defenderam e conquistaram direitos que hoje o capital e quem o serve quer desfazer. Lembramos, os 40 anos depois, os brutais acontecimentos do 1º de Maio no Porto e o assassinato de 2 camaradas, o ferimento de centenas de pessoas, 58 das quais tiveram que receber tratamento hospitalar, e a grande resposta de luta, persistência e coragem dada pelos trabalhadores numa demonstração que o sindicalismo de classe, a liberdade sindical e a CGTPI não se verga às intimidações, por mais violenta que seja a ação das forças repressivas e as provocações. Luta continua. Neste 1º de Maio, em Portugal e de todo o mundo, os trabalhadores saem à rua, afirmam a solidariedade que desde sempre marca o movimento sindical. Dizem não à guerra na Europa, no continente americano, em África, no Médio Oriente, na Ásia e em todos os territórios onde os interesses da exploração são levados ao extremo da destruição. Dizem não à guerra, à invasão da Ucrânia pela Rússia, às sanções e aos bloqueios que penalizam os povos, à corrida armamentista que ameaça a paz e só serve para engordar quem faz o negócio das armas, uma forma de lutar, enriquecer e reforçar o seu domínio. Daqui lançamos a nossa solidariedade aos povos massacrados pela barbárie e afirmamos a nossa solidariedade com todos que procuram no nosso país o refúgio que as armas e a miséria negam e que alguns insistem em manter e intensificar. Daqui lançamos a nossa solidariedade com os povos da Palestina, do Saara Ocidental, da Ucrânia, do Iêmen, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, da Cuba, da Venezuela e muitos outros países. Daqui lançamos o apelo aos trabalhadores de todos os países para que se unam contra a exploração, pela paz, por uma sociedade em que os seus direitos sejam respeitados e consagrados e o seu trabalho sirva o desenvolvimento e a realização de todos e não uma pequena minoria que usurpa em seu proveito o trabalho de milhões de seres humanos. Camaradas, no nosso país, à boleia da pandemia e das sanções, está em marcha uma operação que visa acentuar a exploração. Não esquecemos e lembramos a denúncia que há 2 anos fazemos. Houve quem se aproveitasse da pandemia para aumentar lucros, enquanto os trabalhadores viam os seus rendimentos reduzidos. Os que tentavam anestesiar os trabalhadores com os slogans do "estamos todos no mesmo barco", lucraram no ano passado milhares de milhões de euros, distribuíram dividendos que em parte são transferidos para países fiscais ou usam outros mecanismos para não serem tributados, acumularam mais riqueza e receberam apoios do governo ao mesmo tempo que aumenta a pobreza. Apoios que faltam às famílias, às micro, pequenas e médias empresas, não faltaram aos grandes grupos económicos. Opções do governo que se agravam no contexto das sanções e da condenável guerra da Ucrânia. Opções presentes numa proposta de orçamento de Estado que passa ao lado das dificuldades dos trabalhadores, das soluções aos nossos problemas, das medidas necessárias para o país avançar e se desenvolver de norte a sul, do litoral ao interior, na região autónoma da Madeira e dos Açores. O custo de vida aumenta. Aumentam os preços dos combustíveis, da habitação, da comida, do vestuário, do gás, da eletricidade. Aumenta tudo aquilo que necessitamos para viver e o Governo não age para travar os que especulam e ainda quer ir ao bolso de quem trabalha, usando a inflação para desvalorizar ainda mais os salários. Falam em contas certas, mas quem trabalha e trabalhou vive na incerteza e com a incapacidade de fazer frente às contas de cada mês,
mesas que são cada vez maiores para os salários e as pensões. Não aceitamos que o patronato e o governo usem o argumento de que os aumentos dos salários provocam uma espiral de inflação. Não é para conter a espiral dos preços, é para aumentar a espiral dos lucros que o governo opta por impor aos trabalhadores da administração pública mais um ano de perda de poder de compra e dar o sinal para o grande patronato fazer o mesmo. Não é por conter a espiral inflacionista que o governo opta por manter o salário mínimo nacional, cujo aumento histórico, como chamaram, mostra que é irrisório quando tudo aumenta. Na visão do grande patronato e do governo, tudo pode aumentar, preços e lucros, tudo menos os salários dos trabalhadores. Se o governo está preocupado com o aumento dos preços, porque se recusa a impor medidas que conduzam à fixação de preços máximos nos combustíveis e onde impera a especulação. Especulação praticada pelo grande capital que se aproveita da presente situação para acumular mais e mais à custa dos trabalhadores e do desenvolvimento do país. Um comportamento que traz à memória os vampiros de José Afonso. No momento em que alastra o empobrecimento, é confrangedor ouvir um alto responsável da GAL afirmar o quanto estão a ganhar com a asfixia que provocam nas nossas vidas e no desenvolvimento do país. É inaceitável ouvir os de barriga cheia, os que comem tudo e não deixam nada, nos dizem que é tempo de nos habituarmos a comer menos um bocadinho. É desastrosa a política dos sucessivos governos, subordinados ao que da União Europeia nos impõem, que conduz à destruição da produção nacional, na indústria, mas também na agricultura e nas pescas. Uma política que nos torna cada vez mais dependentes e provoca uma sangria da riqueza nacional pelos grandes grupos económicos e estrangeiros, os grandes beneficiários destas opções. Uma política que mantém setores e empresas estratégicas nas mãos desses grupos, privando o país das ferramentas fundamentais para o desenvolvimento. Uma política que não dá resposta aos problemas de todos os dias, ao médico de família em falta, aos enfermeiros em falta, à escola que carece de professores e auxiliares, ao transporte público que não existe, à habitação que não se consegue suportar, à comida que não se pode comprar. Uma política ao serviço de um pequeno núcleo de grandes patrões que se enchem à custa dos trabalhadores, que têm ao seu serviço projetos reacionários que não resolvem coisa nenhuma, mas cavalgam nos problemas para tentar incutir a xenofobia, o racismo e o ajuste de contas com as conquistas e os valores de abril. Projetos sustentados em grandes operações de mentira, manipulação e condicionamento que tiveram uma poderosa resposta nas grandiosas comemorações do 25 de Abril. A CGTP aqui está, com os trabalhadores e a força do trabalho, para rejeitar os que com jeitos mais autoritários ou mascarados de modernos querem impor a lei do salve quem puder, do cada um por si, do menos Estado e dos que querem transformar em negócio de alguns os direitos conquistados de quem trabalha. Ou argumenta o governo e o patronato face ao brutal aumento do custo de vida, com um sem fim de justificações sobre controle dos preços e estudos sobre a inflação. Sim, tomam medidas efetivas sobre o controle dos preços. Sim, façam todos os estudos que quiserem sobre a inflação nos próximos meses e nos próximos anos, mas precisamos de uma resposta imediata. Com o aumento dos preços nestes primeiros meses, os salários e as pensões de reforma já foram comidos em 5%, onde o trabalhador com um salário de 800 euros já baixou para 760, perdeu 40 euros. Perdeu-os agora e é agora que o poder de compra tem de ser reposto e não no ano que vem ou no dia do São Nunca, porque é de sempre tarde. Exigimos o aumento dos salários de todos os trabalhadores em 90 euros para o ano 2022. Exigimos aumentos extraordinários, mesmo nos salários que foram atualizados, mas cuja revisão já foi absorvida pela inflação. Exigimos um aumento extraordinário do salário mínimo nacional
fixando os 800 euros a partir de julho de 2022. Exigimos um aumento extraordinário das pensões, de todas as pensões de reforma, que reponham o poder de compra no mínimo de 20 euros. O aumento dos salários já era uma urgência nacional, mas a evolução da situação económica e social torna esta exigência como uma questão central. Aumentar os salários, todos os salários, em 90 euros, para garantir uma vida digna, para que as necessidades dos trabalhadores e das suas famílias sejam satisfeitas, para fixar no país aqueles que aqui querem trabalhar e viver, os que aqui querem constituir família e não o fazem porque os salários já não chegam para os que cá já estão, quanto mais para os que sonham cá vir e ter. Aumentar os salários, desde logo o salário mínimo nacional, para que se acabe com esta vergonha que de 1 em cada 10 trabalhadores empobrece, mesmo trabalhando. Em que uma em cada 4 crianças é pobre, porque pobres são os seus pais e mais pobres ficarão se o salário mínimo não subir já a partir de julho para os 800 euros, no caminho dos 850 a curto prazo. Aumentar as pensões e a reforma para dar dignidade a quem trabalha, uma vida inteira e merece, nesta fase, uma vida sem a pressão constante do dinheiro que nunca chega. Sim, camaradas, é tempo de nos organizarmos e lutarmos pelo presente e pelo futuro a que temos direito, para travar a roda da exploração que o capital tem em marcha. Uma ação que o governo PS assume e que os governos do PSD, CDS, do Chega e a Iniciativa Liberal procuram intensificar. É necessário e é possível o aumento geral dos salários. É uma questão de distribuir melhor a riqueza que todos os dias produzimos. Uma melhor distribuição da riqueza é um duplo crescimento e desenvolvimento económico, que com mais consumo permite que as empresas produzam mais e vendam a sua produção. O Estado arrecade mais meios financeiros para melhorar a sua atividade e criar emprego. É para esse emprego ser criado, seja com mais direitos, exigimos a revogação das normas gravosas da legislação laboral, das quais permitem e perpetuam a precariedade que o Governo, com a sua agenda para o trabalho digno, se recusa a combater, indo à sua origem e consagrando como prática que cada posto de trabalho permanente seja ocupado por um trabalhador com vínculo efetivo. Uma agenda que passa ao lado das questões centrais que afetam os trabalhadores e degradam o trabalho. Agora transformada em lei, onde está ausente a revogação da caducidade das convenções relativas, a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável, a regulação dos horários, a erradicação da precariedade ou a garantia da liberdade sindical que alguns patrões condicionam porque não querem trabalhadores organizados em sindicatos de classe. Essa grande força transformadora, social e conquista de direitos, como aconteceu no Grupo Amorim, no Distrito de Porto Alegre, na JPP Louro e em muitas outras empresas deste país, em que os obstáculos à atividade sindical foram debelados pela luta e persistência dos trabalhadores e dos seus sindicatos que obrigam ao cumprimento dos direitos consagrados. Sim, camaradas, não temos ilusões e sabemos que a luta é condição essencial para avançar nos direitos. Luta que temos de intensificar para conquistar a redução do tempo de trabalho para as 35 horas para todos, sem perda de retribuição, e a regulação dos horários, que permita conciliar a vida profissional com a vida privada e familiar de cada trabalhador. Falam agora da semana de 4 dias, 60 anos depois nos campos do Alentejo e do Ribatejo se terem conquistado as 8 horas como limite máximo de trabalho diário. Não aceitamos que queiram agora alargar a jornada diária de trabalho. Aqui estamos nós a reivindicar e a lutar pelas 35 horas semanais, seja de 4 ou de 5 dias, tem de ser sempre respeitados os limites máximos diários de trabalho, sem perda de retribuição. 35 horas que já foram conquistadas pelos trabalhadores da administração pública
e em muitas empresas do setor privado, de que são exemplo a redução do horário que a luta obrigou já este ano em muitas empresas deste país e que, alegada, fazendo dos avanços na ciência e na tecnologia que permitam produzir mais em menos tempo, uma condição de melhoria das condições e não de maior exploração, como nos querem fazer. A CGTPI assume as propostas e reivindicações que emergem dos locais de trabalho. Com a força de quem trabalha, exige melhores serviços públicos, que o Serviço Nacional de Saúde seja reforçado e que os cuidados de saúde não faltem. Que a escola pública tenha mais meios para garantir uma educação de qualidade aos filhos dos trabalhadores, para que a cultura seja uma realidade acessível a quem trabalha e a toda a população em todo o território nacional, para que seja garantido o direito à habitação, que a justiça não seja uma área de acesso exclusivo dos privilegiados e a proteção social não se transforme em ato de caridade. As respostas às reivindicações que assumimos exigem a intensificação da luta, exigem que as conquistas sejam alargadas a mais empresas e a mais setores e a mais trabalhadores, envolvendo, mobilizando e organizando cada vez mais os trabalhadores, responsabilizando-os no plano sindical nesta luta pela elevação das condições de trabalho e de vida para todos. Luta que assumimos a expressão de greve, que assumiu a expressão de greve em muitos e amplos setores, em empresas, tanto a nível nacional como a nível regional. Só para referir as greves realizadas nos últimos tempos, a que se junta a greve dos trabalhadores da hotelaria, do comércio, da grande distribuição, que hoje mesmo estão em luta no país. Sim, camaradas, é possível conquistar. É possível conquistar direitos e melhores condições de trabalho. A luta dos trabalhadores organizados nos sindicatos da CGTPI permitiu já o aumento dos salários em numerosas empresas em todo o país, tanto nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Os trabalhadores unidos e em luta conseguiram alcançar um acordo coletivo de empresa com a valorização de carreiras e progressões e da tabela salarial, por exemplo, na Superbox, para além do aumento de salários. Os trabalhadores também lutaram e venceram e garantiram 25 dias de férias. Também de lembrar a luta que se levou há bem pouco tempo aqui na empresa de Cervejas da Madeira, com as poucas, mas grandes conquistas que foram alcançadas. A luta dos trabalhadores organizados nos sindicatos da CGTPI. A luta dos trabalhadores organizados nos sindicatos da CGTPI no combate à precariedade levou à integração de trabalhadores com vínculo precário nos quadros de várias empresas, derrotou pela segunda vez o banco de horas em várias instituições e o Instituto de Segurança Social impediu o despedimento de 215 trabalhadores. Camaradas, a luta continua, decidida em cada empresa, em cada serviço, em cada local de trabalho, em cada setor, como são exemplos as greves já marcadas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, prevista para 4 de maio, a luta na Cristiano Limitada nos dias 4 e 5, na Emel, na Vortem, na Póvoa de Santeiria e na Azambuja, a 6 de maio, a luta da Arma Sul, a 9 de maio, da Inter Reformados e do MURPI, a luta dos enfermeiros no próximo dia 12 de maio, Dia Nacional de Luta, assim como muitas outras que se irão programar ao longo dos próximos tempos. Luta que continua e se intensificará com a convergência e a solidariedade de todos. Com a força da nossa organização e da nossa unidade, vamos todos lutar. Vamos enfrentar o aumento do custo de vida, o ataque ao poder de compra e aos direitos. Vamos lutar e conquistar para o país avançar. Viva a luta dos trabalhadores! Viva ao 1º de maio! Viva! Viva ao USAM! Viva! Viva a CGTP! Viva! Chamava agora
Pedro Avilo Carvalho para ler umas saudações.